Senhor Ministro Adjunto Dr. Eduardo Cabrita, Senhora Embaixadora Ana Martinha, em representação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Reitor da Universidade de Timor-Leste, Professor Francisco Martins, Senhor Dom Carlos Ximenes Belo, Senhor Dr. Ramos Horta, Carlos Maxtal, Senhores Reitores e Vice-Reitores de Universidades Portuguesas que nos acompanham aqui hoje, enfim, restantes autoridades civis, militares e religiosas, caros diretores de faculdades, estudantes, jornalistas, enfim, muito obrigado por estarem presentes. A 13 de novembro de 91, há 25 anos atrás aproximadamente, eu, como praticamente todos os portugueses, acordámos sobressaltados a ver as imagens que passaram aqui brevemente, do massacre de Timor. Em particular, houve algo que eu tenho profundamente gravado na minha memória até hoje, que foi um trecho pequenino que não passou agora aqui, mas era aquele em que, numa pequena capela no cemitério de Santa Cruz, onde eu, aliás, já tive a oportunidade de estar um par de vezes, uma divisão minúscula, se refugiaram muitos timorenses a fugir dos tiros das tropas indonésias e estavam a rezar. E lembro-me bem, muito bem, como se fosse hoje, da impressão que isso causou em mim e em todas as pessoas da minha família e os meus conhecidos, porque eles estavam a rezar em português. Estavam a rezar, mas estavam a rezar em português. Ainda hoje eu não consigo evitar ficar profundamente impressionado, porque a sensação que eu tive nesse dia foi que era eu que ali estava. É claro que, infelizmente, o mundo tem e continua a ter muitos massacres. Posso pensar em muitas guerras esquecidas, como o Sudão do Sul, enfim, obviamente aquilo que agora é mais falado na Síria, posso falar em muitas guerras, muitos massacres, mas em Timor foi diferente. E foi diferente porque havia algo que nos unia e nos une profundamente àquele povo irmão, que é muitas coisas, em muitos aspectos. Naturalmente há um passado colonial, um passado de contacto, enfim, de Portugal com Timor, mas era algo muito mais profundo do que isso. Eles estavam a falar em português e, portanto, era eu que estava naquela capelinha debaixo do fogo indonésio. Eram os meus filhos, eram os meus familiares, éramos nós portugueses. E isso é um traço de união que nem se consegue explicar por completo, mas que é de uma intensidade incrível. Eu, aliás, como penso todos os portugueses, tínhamos noção de muitas das coisas que estavam a passar em Timor-Leste, mas de facto ver as imagens é diferente. Ainda por cima, aqui em Coimbra, um colega meu, atualmente vice-reitor, Joaquim Ramos de Carvalho, geria com vários estudantes uma coisa que chamávamos, depois se veio a chamar Timor-Net, enfim, a internet estava a nascer e, de facto, o primeiro sítio na internet onde foi colocado uma digitalização deste vídeo foi precisamente aqui em Coimbra, nesse tal pequeno site que qualquer pessoa que olhe para ele agora acha que é profundamente primitivo, e era primitivo. Mas podemos fazer ainda aqui dar um passo e, para além disto, pensar porque, de facto, por que razão é que a Universidade de Coimbra toma esta iniciativa, em particular, e outras que já tomou, de ligação a Timor-Leste. Há várias razões, mas eu queria desenvolver essencialmente uma, que é esta questão da língua portuguesa. A Universidade de Coimbra é uma universidade muito antiga, 7 séculos e uns anos, e que tem algo que a distingue muito de todas as outras universidades antigas, é que foi a única universidade durante muitos séculos em todo o espaço de língua portuguesa. Isso deu à Universidade de Coimbra um papel decisivo, central, na evolução da língua e da cultura portuguesa. E, portanto, nós temos a herança, mas eu entendo até mais a responsabilidade de entender e defender aquilo que é este espaço de cultura, de amizade, de partilha, de compreensão mútua, de entreajuda. E por isso, quando um povo que partilha
essa língua e essa cultura, com as suas especificidades naturalmente, como é o povo de Timor-Leste, pois isso só nos pode dizer respeito. E sendo uma universidade, uma instituição que intervém ao nível das ideias, do conhecimento, pois, e sendo as ideias, as imagens, mas seguramente as ideias que mudam o mundo no longo prazo, pois só podia intervir nesta matéria. A Universidade de Coimbra, sendo uma universidade internacional, baseia toda a sua internacionalização na língua portuguesa. Nós não vamos mudar para a língua inglesa, embora a utilizemos, como é óbvio. Aquilo que nós achamos é que não há cultura, não há sociedade que verdadeiramente consiga, nos tempos em que vivemos, ser pujante, ser saudável, se não tiver uma língua que também sirva para exprimir conhecimento. Não pode ser só uma língua familiar, só uma língua de comunicação, só uma língua para ler livros de história, tem que ser uma língua também para olhar para a frente, para o conhecimento que se cria. E por isso, uma aposta tão forte na língua portuguesa, nós teríamos estudantes de muitos sítios, mas a todos tentamos, pelo menos, e com muitos conseguimos ensinar a língua portuguesa, pois de facto temos aqui uma responsabilidade particular que os séculos nos trazem e que esta nossa perspectiva, esta responsabilidade que sentimos, ainda reforçam mais. E por isso, aqui é com enorme satisfação que estamos agora a comemorar os 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Dr. Ramos Horta e ao Bispo Ximenes Belo, que foram um passo extremamente importante no caminho para a independência, e estamos essencialmente aqui a comemorar esta ligação que nós sentimos profunda com o povo de Timor-Leste. E permitam-me dar aqui ainda um passo mais para a atualidade, por outra forma. Nós em Portugal, e as gerações atuais, e mesmo as gerações dos estudantes que estão atualmente na universidade, já não conheceram, já não são do tempo do massacre, ou quando muito eram muito pequenos, na altura nem tinham noção do que é que se estava a passar. E nós tendemos com muita frequência, isso é muito visível nas sociedades historicamente, que quando há longos períodos, por exemplo, de paz, se começa a assumir que a paz é algo óbvio, evidente, adquirido, estável, imutável, quando não é nada disso. Eu acho que nos tempos em que nós vivemos na Europa, em particular, e no mundo, acho que relembrarmos, e aqui Timor pode nos ajudar muito, o quão doloroso é o caminho até à paz e à liberdade de expressão, à liberdade de movimentos, a tudo isso, talvez nós possamos dar mais valor à paz e à liberdade de que nós desfrutamos, que muitos às vezes não dão o valor que nós precisamos que tenham. E aqui, de facto, relembrar estes episódios poderá ajudar-nos a nós a dar mais valor, nós portugueses, nós europeus, a dar mais valor a algo que nós temos, a paz e a liberdade, que tantas vezes acabamos por não dar atenção devida. E por isso, o meu agradecimento também aos timorenses, ao povo de Timor-Leste e a vós todos que aqui estáis para connosco comemorar a evolução feliz que o povo de Timor-Leste teve com muito sangue da sua parte. Muito obrigado.